E nesse salmo aqui, Davi vai nos dar 3 instruções valiosas a fim de encorajar nossa comunhão diária com Deus. Eu não sei o que te impede, às vezes, de ter comunhão com Deus, né? Quem aqui tem dificuldades, às vezes, né, um dia ou outro, de ter comunhão com Deus? Eu tenho, né? Vou ser bem humano aqui mesmo. Tem dias que a gente não consegue, tem dias que a gente esquece mesmo, e tem dia que os problemas, né, parece que são maiores do que nós, do que Deus, do que tudo, e a gente esquece de olhar para Deus. É humano, é normal, né? Quando os problemas vêm, a gente fica assim, né, meio que abatido. E Davi aqui, ele, né, eu não sei, esse é um dos salmos que a gente não sabe ao certo em qual período, né, da vida de Davi ele foi escrito, mas o certo é que Davi passou por muitas dificuldades, guerras, né, perseguições, rebeliões. E aqui Davi vai dar algumas instruções para que a gente aprenda, né, sobre a nossa comunhão com Deus. Então vamos ler o Salmo 5 aí, vocês podem me ajudar. Vamos todo mundo ler aí do verso 1 ao 3. Leia comigo ali na tela, ali, ó, fica mais fácil, fica todo mundo na mesma versão. Vamos lá? Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Amém? Olha que coisa linda. Davi, ele fala algumas coisas aqui que a gente pode aprender. A primeira instrução que nós aprendemos com Davi aqui nesse salmo é que nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida, com reverência. Nos preparar para nos encontrarmos com Deus pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou na madrugada. Nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. E tem algo aqui interessante que nós podemos aprender, que Davi, ele não apenas era fiel em suas orações, né, matutinas, que você vai perceber nos salmos que Davi sempre fala, eu oro de manhã. Ele fala, né, nas orações matutinas, Davi tinha uma vida de oração pela manhã. Mas isso não é padrão não, viu gente? Você pode orar à noite, de madrugada. Tem gente que gosta de orar de madrugada. Tem gente que gosta de orar ali entre 6 e meia-noite, né? Tem gente que gosta de orar entre meio-dia e 6 da tarde. Não existe um padrão. O que existe é que você tem que orar, né, irmã Aida? A Bíblia fala, orai sem... O importante é orar. Mas Davi, em especial, Davi orava de manhã, pela manhã. A gente vê isso aqui nesse salmo e a gente vai ver no decorrer de todo o livro. Davi sempre fala que ele ora de manhã, né? E Davi, ele era organizado. Uma das coisas que a gente aprende aqui, né, sobre se preparar para falar com Deus nas orações, é que Davi, ele era organizado e sistemático. O termo aqui, né, Davi usa uma palavra, apresentar-se, né? Olha o que ele diz aí. Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minhas orações. Quando ele fala te apresento, gente, essa palavra apresentar, né, no versículo 3, era uma palavra usada para descrever a disposição ordenada dos pedaços do sacrifício. Quando o sacerdote ele fazia um sacrifício a Deus, né, que ele sacrificava um cordeirinho, irmã Nezinha, nisso, quando sacrificava um cordeirinho, ou quando sacrificava um animal ao Senhor, e oferecia aqueles pedaços ali do animal ao Senhor, né, como sacrifício, tinha que estar tudo na ordem correta. Você não podia chegar lá e oferecer um sacrifício ao Senhor de qualquer jeito. Primeiro que o animal, ele deveria ser de um tipo de animal, tinha que ser o primogênito para início de conversa. Outra coisa é que não podia ter defeito nenhum. Outra coisa é que, né, a cor da pele do animal lá tinha que ser uniforme, não podia ser um animal malhado, pelo que consta, né, a lei. E tudo tinha que estar nos mínimos detalhes, senão o sacerdote rejeitava o sacrifício. E essa palavra, né, que Davi usa de manhã apresenta a minha oração. Ele está mostrando para nós que há uma coerência, há uma organização, há uma coisa a se fazer ao falar com Deus, que é a reverência, né? E há muito tem se perdido, né, a reverência ao Senhor. E a gente percebe isso, né, quando você vê vídeos que as pessoas estão fazendo de tudo dentro das igrejas, de tudo mesmo. É uma bagunça, tem forró, tem funk, tem dança, tem, sabe, tem de tudo, gente, tem de tudo. E às vezes me soa um pouco irreverente essas coisas.
sabe? A forma até como os músicos estão falando de Deus, chamando Deus de você como se ele fosse um companheirinho, um parça. Mas Deus não é você, Deus não é qualquer um. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, né? Que entregou seu único filho para morrer por nós na cruz. A quem nós servimos, a quem nós dizemos, este é o meu Senhor. E as músicas hoje vêm com muita irreverência. Tem umas mulheres aí cantando umas músicas que você não sabe, né? Que dizem que é para Deus. E aí, se você analisar o álbum, eu já fiz isso, eu já analisei o álbum. Você não sabe se elas estão cantando para uma amante delas ou se é para Deus. É complicado, gente. E nós, sabe, é uma dificuldade para a gente escolher música para cantar na igreja. Música que, de fato, sabe, tem a ver com o que você está pregando, que não vai denegrir a imagem de Deus e nem diminuir. Deus não precisa de um advogado. Eu não sou advogado de Deus para estar defendendo Ele, né, e achando que as pessoas estão diminuindo Ele, porque não está. Mas o fato é que eu tenho que ensinar sobre reverência, né? Olha, Davi chega aqui usando uma palavra, ele está dizendo, olha, de manhã eu apresento as minhas orações. E esse termo tem a ver com a organização, tem a ver, sabe, com a disposição ordenada das coisas. Também descrevia a disposição da lenha sobre um altar, quando alguém ia acender um altar ao Senhor, né, onde seria queimado o sacrifício. Até a lenha, irmãos, tinha que ser colocada da maneira correta, porque era assim, Deus falou, quando for fazer, faz dessa maneira. Quando for sacrificar, tem que sacrificar assim, assim, assado. O sacerdote tem que usar tal e tal roupa. Se ele não tiver adequadamente vestido, Deus não aceitaria o sacrifício. Era assim na antiga aliança, no Antigo Testamento, né, no tempo da lei. E Davi, como um homem de Deus que não era, Davi, embora não fosse um sacerdote, mas a disposição de Davi diante de Deus era de um sacerdote. Aí lá em Hebreus fala, né, para a gente se achegar com ousadia à presença de Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora, cada um de nós é um sacerdote diante do Senhor. Cada um que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador pode se chegar à presença de Deus. A questão é como que você vai se chegar à presença de Deus. Essa é a questão. Davi mostra para nós que ele tem um padrão de vida, de se apresentar na presença de Deus. E o padrão é que a gente percebe isso nos Salmos, é que ele sempre pela manhã, de manhã ele escolheu um horário. Primeiro que ele escolheu um horário para ele buscar o Senhor. Ele escolheu um horário. E nesse horário ele se apresentava ao Senhor. E ele se apresenta, e eu já falei isso aqui, Davi sempre, né? Alguns salmos ele parece que está desesperado. Ele fala, olha, Senhor, aqui mesmo é um desses, né? Oh, Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Parece que em alguns momentos ele está desesperado para falar com Deus. Mas em outros momentos, Davi, ele chega e primeiro ele exalta o nome de Deus. Ele fala quem Deus é, os atributos de Deus. E depois de adorar a Deus, né, ele faz uma petição, ele faz os seus pedidos, ele fundamenta os pedidos. Aqui a gente tem isso daqui também, né? Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Aí ele vai exaltar, Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Davi faz o quê? Além dele escolher um horário para orar, ele apresenta essas orações de forma ordenada, né? Porque é isso que ele está dizendo, que a palavra, né, no hebraico tem esse sentido de alguém que apresenta algo ordenado, algo organizado ao Senhor, não é de qualquer maneira, né? E ele fica aguardando. Verso 3, olha lá o finalzinho. Te apresento minha oração e fico. Hoje nós estamos vivendo um momento no cristianismo que, por causa da teologia da prosperidade, que as pessoas determinam o que Deus tem que fazer. Eu determino isso, eu determino aquilo. Não é o que eu estou vendo na Bíblia. Porque Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele ora a Deus, apresenta as orações ao Senhor e ele fica, porque Deus vai responder. Deus não é obrigado a responder nem a minha oração e nem a sua oração. Mas nós podemos levar as nossas orações a Ele e ficar aguardando. É alguém que é organizado, é alguém que não quebra os protocolos. Embora nós não devemos ter medo de Deus, nem de orar e falar o que nós sentimos, porque Davi não tinha esse medo. Davi orava mesmo, falava o que estava sentindo, mas Davi não determinava nada para Deus. Davi nunca
Olha, eu determino que o Senhor me abençoe, eu determino que o Senhor faça isso, eu determino que o Senhor, faça isso ou aquilo outro. Está errado, irmãos. Deus não é o nosso capacho, Deus não é o nosso garçom, nem o nosso funcionário. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Quem sou eu para determinar o que Deus tem que fazer para mim? O que eu posso fazer é apresentar as minhas orações, me preparar para isso, chegar na presença do Senhor com o coração quebrantado. Nós devemos, a primeira coisa que Davi nos ensina, que é justamente isso, a primeira instrução que a gente vê na vida de Davi, que a gente pode pegar para nós, é: se prepare para se encontrar com o Senhor, de manhã, à tarde, à noite ou na madrugada. Se prepare, não chega de qualquer jeito, não. Vai orar, lava o rosto, vai com calma, chega, apresenta a sua oração ao Senhor, da maneira correta, fala o que você está sentindo, exalte o nome de Deus, nunca esqueça de exaltar o nome do Senhor nas suas orações. Olha o que Davi fala para Deus: Rei meu e Deus meu. Ele fala, ele está com senso de urgência, porque alguém que chega para Deus falando assim: ó Senhor, dá ouvidas às minhas palavras, mas ele não esquece em momento algum de falar: Deus, Rei meu e Deus meu. Ele não esquece de exaltar o nome de Deus. Ele tem uma maneira organizada, uma maneira coerente de fazer as coisas, sabe? Essa palavra, apresentar as orações, tem também, ela é sempre descrita na maneira como os sacerdotes colocavam o pão, descrevia a disposição da lenha sobre o altar, a colocação dos pães sobre a mesa do tabernáculo, o ato de arrumar a mesa e servir uma refeição para convidados. Salmo 23:5 fala sobre isso. Davi não era desleixado em suas orações, antes eles apresentavam de maneira organizada, Tem até uma conotação militar. O soldado se apresenta diante do seu superior, não é isso? O soldado raso, o cabo, ele vai se apresentar ao general, e assim por diante nas patentes mais altas. Então sempre quando um soldado, e esse termo de apresentar ao Senhor as orações tem essa conotação militar, por causa da organização, do respeito à hierarquia. Então não compre essa ideia barata, porque Deus não aceita isso, de pessoas que estão ensinando você a determinar o que Deus tem que fazer para você. Essas orações aí, meio desleixadas, que essa meninada que tá vindo agora, nesses cantores novos aí, com essa tal dessa liberdade em Deus. Aí eu tenho liberdade em Deus, eu adoro do jeito que eu quero, e aí fica rolando na igreja, no chão da igreja, pra lá e pra cá, que a gente vê muito aí, falando umas coisas, tem um monte de coisa aí absurda acontecendo dentro de igreja, e diz que é liberdade. Coisa que a gente vê na Bíblia é um homem que Deus falou: esse é um homem segundo o meu coração. Mas é um homem que ora, tem um horário para orar, é um homem que apresenta as suas orações de maneira organizada, bem feitas, exaltando o nome do Senhor, com muito temor e zelo. Guardem isso no coração de vocês. Nós devemos nos preparar para encontrar com o Senhor, com muito temor e zelo, em qualquer das nossas orações, na igreja, em casa, sozinho lá no quarto. Amém? E por que Deus gosta das coisas assim? Por que Davi fazia assim? Por que tanta decência e ordem ao se apresentar ao Senhor? Vamos ler o verso 4 e 6? No verso 4 diz o seguinte: vocês quiserem ler comigo, vamos lá, todo mundo junto? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade. Destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Davi, ele bota um contraste, porque ele chega na presença do Senhor se apresentando com muito temor e zelo, embora com um senso de urgência, que parece que Davi está apressado, parece que ele precisa muito que Deus o responda, mas ele vai ainda assim exaltar o nome de Deus: Deus meu e Rei meu. A ti apresento as minhas orações de maneira ordenada, como um soldado que se apresenta ao seu superior, como um servo que se apresenta ao seu rei. E aí, as pessoas arrogantes, o que é um arrogante? É aquele que arroga para si um direito que ele não tem. Por que a gente fala que uma pessoa é arrogante? Porque ele arroga para si um direito que ele não tem, ou uma posição que ele não tem, ou um status que ele não tem. Isso é uma pessoa arrogante ou soberba, E Deus odeia os arrogantes, Deus detesta. E aqui Davi está dizendo, porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça,
nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão aonde? Na tua... Davi fazia o que pela manhã? Ele ia à presença do Senhor. Mas aqui ele está dizendo que os arrogantes não permanecerão na presença do Senhor. Não adianta sermos arrogantes na presença do Senhor. Devemos, a segunda coisa que Davi está mostrando para nós aqui, é que nós devemos procurar agradar ao Senhor com reverência e zelo. Porque alguém que é arrogante, ele não acha que ele deve reverência a Deus. Ele acha que ele nem precisa orar. E ele acha que ele pode orar de qualquer jeito, usando qualquer palavra com Deus. Mas se nós pensarmos bem quem é Deus e quem nós somos, a gente media bem as palavras, né? Então, o arrogante, ele arroga para si o direito que ele não tem, e ele acha que ele está em pé de igualdade com Deus. E Davi está dizendo, os arrogantes não permanecerão na presença do Senhor. Uma pessoa arrogante, ela não tem disposição de servo. Ela não se vê como um servo. Não tem reverência. Por isso essas pessoas não vão ficar na presença do Senhor. Eles vão sair. O Senhor Deus não tem prazer algum na perversidade, não pode permanecer neutro diante do pecado. Como que eu, servo do Senhor, que vou me apresentar diante do Senhor de manhã à tarde ou à noite, eu vou estar concordando com aquilo que é errado? E sabe o que o crente hoje no mundo está fazendo? O crente hoje, ele é muito neutro. Ele é neutro em tudo. Ele não opina sobre as questões pecaminosas da humanidade. E ele sai pela tangente, escapole, e fala, não, cada um é livre para tomar a decisão que quiser, né? Vocês escolheram assim. Irmão, o crente não deve apoiar e nem concordar com aquilo que é errado. Porque Deus não apoia, Deus não concorda. Nós vamos concordar? Tenham firmeza. O mundo agora está cada vez mais complicado, porque quando nós nos posicionamos como crente, do lado de Deus, do lado dos princípios do Senhor, sabe do que vão nos chamar? Preconceituoso, intolerante e um monte de outras coisas. Machista, racista, homofóbico, preconceituoso e não sei o que lá. Você simplesmente está sendo um crente. Basta você falar que você é um homem de família, né, que você é conservador, que você adotou os princípios bíblicos para a sua vida, que você, né, apoia a família tradicional, que aí você vai ver as pessoas falarem que você é machista, que é homofóbico, que é preconceituoso e um monte de coisa, porque é assim que está. Esse mundo agora que nós estamos vivendo, ele está adotando um padrão diferente do que Deus estabeleceu. É só você olhar na história, durante, né, o iluminismo, rejeitaram a religião, abraçaram a ciência. O que vale é a ciência. Deus não tem valor algum, religião tem que acabar. E abraçaram a ciência. Só que hoje estão rejeitando a religião, rejeitando a ciência para viver conforme a opinião de cada um. Se você achar que é certo, é certo. Não importa se a ciência está dizendo que isso não existe, que isso não pode. O que vale é a sua opinião pessoal. Entende? Então o ser humano está numa caminhada cada vez mais desvairada para aquilo que é errado. Mas o crente deve procurar agradar ao Senhor com reverência e zelo, principalmente ao buscar o Senhor em oração. Veja bem, as pessoas quiseram, né, abrir mão da religião, porque a religião dizia que a homossexualidade era pecado, né, e sempre disse isso, e abraçaram a ciência, né, durante o período do iluminismo. Só que hoje a própria ciência diz, né, que isso daí tudo é errado, né, porque hoje tem homem que você nem sabe se ele é homem. Você olha ali, parece uma mulher, todos os traços femininos, mas é um homem. E aí a ciência vai dizer, né, que é homem. Tem tudo, parece mulher, mas basta fazer um teste ali, né, de DNA que vai saber que é um homem. Daqui tantos anos, né, daqui 100 anos que desenterrar os cadáveres e pegar os ossos ali, dá pra saber. Pode ter morrido, né, dizendo que era uma mulher, mas quando fizer o teste nos ossos ali, vai saber que é um homem. A ciência já não serve mais porque ela, né, tá negando o que nós queremos ser. Tá vendo como que o ser humano é? Vamos abrir mão da religião, vamos abrir mão da ciência, vamos agora ficar com o conceito, né, que qualquer um quiser. E o ser humano ficou irreverente, ficou maldoso. A ciência das letras, né, quem é professor de português vai saber aí. A ciência das letras está dizendo que a linguagem neutra, né, é uma aberração. É uma aberração. Mas em nome da ideologia querem empurrar isso goela abaixo e colocar nas escolas. A própria Academia de Letras do Brasil, com os mais graduados em português, né, e letras, está dizendo isso é uma aberração e vai atrapalhar, isso não serve para nada. Mas em nome da ideologia as pessoas querem empurrar isso goela abaixo. As pessoas querem viver do jeito que eles querem
e o que disser contra eles vão rejeitar. São pessoas arrogantes, estão arrogando para si um direito que eles não têm. Essas pessoas não têm disposição nenhuma de serem servas, de obedecer, de ter humildade no coração. E quando você se posicionar como um crente, como Deus se posiciona diante do pecado, como que Deus se posiciona diante do pecado? Você já se perguntou? Com essas coisas todas que estão acontecendo no mundo aí, como que Deus se posiciona? Eu vou dizer para você, Deus não aceita e nem vai aceitar. Basta ler lá em Apocalipse, no capítulo 20, 21 lá, que você vai ver quem vai entrar no reino dos céus. Quem Deus vai permitir. E essa bagunça toda aí, Deus não vai aceitar, não. Mas quando nós, cristãos, nos posicionamos, o mundo cai sobre nossas cabeças. Mas aí você escolhe. Ou você abraça o mundo junto com isso, ou você fica do lado de Deus, com a justiça dele. Sabe? Nós devemos procurar agradar ao Senhor, com reverência e zelo. Davi está dizendo isso daqui. Primeiro ele mostra como ele busca ao Senhor, como ele tem reverência, temor e zelo ao se apresentar diante do Senhor e aguardar ao Senhor. E logo em seguida ele mostra, ele faz essa distinção. Os arrogantes, ele diz, porque tu não és um Deus que tem prazer na injustiça, nem o mal habita contigo, e os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detesta todos os que praticam a maldade. Deus detesta, Deus odeia. Deus não tem prazer nessas coisas. Então, para que tanto zelo? Para que tanto zelo? Para ser aceito por Deus. É Deus é que nos aceita. Embora a gente fale assim, que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? A gente só pode dizer isso porque Jesus fez um convite. Jesus fez um convite, então baseado no convite de Cristo, né? A gente fala, aceita o convite, aceita a graça de Deus, aceita o sacrifício que Deus fez por você. A partir do momento que a pessoa aceita o sacrifício que Cristo fez, ele passa a entender, o Espírito Santo move o coração dele, ele passa a entender que foi Deus que o aceitou. Ele não aceitou coisa nenhuma. Ele deu um pequeno passo ali, agora Deus faz uma transformação, ele percebe que no final das contas foi Deus que moveu tudo, sabe? A abominação de Deus contra o mal não é emocional, mas sim judicial. É porque Deus é justo que ele abomina o mal. Não é por causa de um sentimento, não. É porque Deus é justo e bom. Em Deus não há mal algum. Então essa abominação, sabe por que Deus detesta, abomina o que é errado? É porque ele é justo, porque ele é bom e verdadeiro. Em Deus não habita mal algum, sabe? Então, se desejamos ter comunhão com Deus em seu altar santo, se achegar à presença de Deus, né, e ser ouvido por Deus e Deus atender às nossas orações, é bom ter zelo. É bom procurar agradar ao Senhor. Deus não tem parte com o ímpio. A gente vai ver lá na frente, né, no Salmo, talvez o 16 ou foi o 18, Deus, no 18, né, dele, a gente viu que Deus não faz concessão, Deus não negocia com o ímpio. Não tem conversa, Deus não negocia. Então, procure agradar ao Senhor. Primeiramente, né? Lembre aí, se prepare, né? Devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Segundo ponto aqui, procure agradar ao Senhor com reverência e zelo. E aqui mais um ponto aqui para a gente, né, ir para o final. Nós devemos nos sujeitar ao Senhor. Ter uma atitude de servo. Olha o verso 7 ao 12 aí, para a gente encerrar. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Olha Davi falando de como que ele entrará na casa do Senhor. Como que ele vai buscar o Senhor? Lá na igreja, né, da época. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi não entra na igreja de qualquer jeito, não. Ele não vai no templo de qualquer jeito, não. Eu quero dizer isso, irmãos. É difícil para nós. A gente tem enfrentado lutas. Você tem enfrentado lutas. E talvez a gente está entrando na casa do Senhor, sabe? E a gente está deixando, esquecendo quem Deus é, esquecendo da reverência, porque a gente está carregado de problema. E às vezes a gente esquece de vir na presença do Senhor da maneira correta, sabe? Mas também a gente vai lembrar das palavras de Jesus, né? Que diz: vem, traz o seu fardo, né? Que eu vou ajudar você a carregar. Traz o seu fardo para mim. É de fato, não deixe de vir à casa do Senhor por causa dos problemas. Não deixe os problemas impedir você de ter comunhão
com Deus. Tem um ano que eu estou aqui, irmãos. Tem um ano, ou mais de um ano que eu estou aqui com vocês. Vocês acham que em algum momento eu deixei problema me impedir de vir ter minha comunhão com Deus aqui, com os irmãos? Eu estou a 30 quilômetros daqui, irmãos. Isso para mim não é nada. Sabe o que é nada? Eu falo com vocês a verdade mesmo, não é nada. Eu nunca deixei horário, eu nunca deixei probleminha, picuinha de casa, eu nunca deixei, sabe, conversa dos outros, nem problema de carro, impedir minha comunhão com Deus aqui nesse lugar, que aqui é a casa que eu sirvo ao Senhor, que Deus me trouxe para eu servir ao Senhor. Não deixarei, em nome de Jesus. Não deixe os problemas impedir você de se chegar à casa do Senhor com reverência, com temor e zelo. Sabe? Não deixe. E ele continua: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim. Porque não há sinceridade nos lábios deles. Davi está falando dos inimigos, das pessoas que têm se levantado contra ele. Sabe, no íntimo só pensam em destruição, e a garganta deles é um túmulo aberto com a língua, criam inimizades. Esse salmo é considerado um salmo imprecatório, e um salmo imprecatório é quando a pessoa ora para Deus destruir o inimigo. Jesus está falando para a gente amar os inimigos, né? Mas prestem atenção nisso daqui. Ó Deus, condena-os. E justamente por causa desse verso 10 aqui é que é considerado um salmo imprecatório. Ó Deus, condena-os, que eles caiam por suas próprias tramas, expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra quem? Foi contra Davi que essas pessoas se revoltaram? Então Davi não está fazendo nada de errado, porque ele está falando: Deus, esse povo está se revoltando contra o Senhor, então faz justiça, Pai. Davi não está pedindo justiça por ele, não. Você percebe aqui? Contra quem esse povo está se levantando? Olha lá no finalzinho, ó. Ele fala: expulsos por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra o Senhor, meu Deus. Davi não está falando: olha Deus, esse povo aqui está... Eles sabem que são inimigos, que se eles pudessem eles matavam Davi. Mas quem pôs Davi ali? Quem chamou Davi para o trono? Foi? A revolta contra Davi era a revolta contra Deus. Deus é que te chamou. Deus é que tocou em seu coração. Toda revolta contra você, todo plano maligno contra você é um ataque furioso de Satanás contra Deus. Prestem atenção, irmãos. Nós devemos ter olhos espirituais para entender as coisas e orar da maneira correta. Davi, de maneira alguma aqui, ele tá fazendo algo errado quando ele está orando contra essas pessoas, porque ele está orando para Deus fazer justiça pelo nome dele mesmo. Deus, essas pessoas estão levantando contra o Senhor, então faça alguma coisa por ti mesmo, faça alguma coisa, sabe? Quando ele escreve: porém eu, Davi, ele contrasta a si mesmo com os perversos que se rebelaram contra o rei. E Davi está lá para orar, e ele faz 3 pedidos aqui. Primeiro ele pede uma orientação a Deus, está aí no verso 7 e 8, né? A gente percebe isso, né? Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me. Olha o que ele está dizendo: guia-me. Isso é uma orientação, me ajuda, Senhor, me dá uma direção. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana teu caminho diante de mim. Ele está pedindo para Deus guiar ele porque ele tem inimigos. Ele pede também outra coisa, justiça, verso 9 e 10. Porque não há sinceridade nos lábios deles, no íntimo só pensam em destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua criam inimizades. E por que essas pessoas têm uma língua que cria inimizade, que eles têm injustiça no coração, são pessoas más? Porque eles estão se rebelando contra os arrogantes. O segundo ponto é que os arrogantes não permanecerão na presença do Senhor, né? É porque eles não têm um coração de servo e eles vão se rebelar contra Deus. É por isso que Davi está dizendo: os arrogantes não permanecerão na presença do Senhor. Eles são meus inimigos, Senhor. Eles se rebelaram contra o Senhor. E Davi está pedindo para Deus fazer justiça pelo nome dele mesmo. E Davi, por último, ele pede uma bênção. Saiba que Davi está fazendo tudo correto, porque a bênção abraâmica, né? Quando Deus chama Abraão, fala: Abraão, vem, de ti eu vou fazer uma grande nação, Abraão. E eu vou abençoar os que te abençoarem, Abraão. E eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então Davi não está fazendo nada de errado, porque isso está na aliança. Se alguém está contra aqueles que têm aliança com Deus, o próprio Deus falou: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem.
Davi está dentro da aliança, ele tem uma aliança com Deus. E aqueles que estão contra Davi, estão contra a aliança que Deus fez com Davi. Então Davi, dentro, né, dessa aliança, ele pode orar e falar: Deus, faz justiça. Entende? Nós temos uma aliança com o Senhor, uma nova e eterna aliança. Nós aceitamos Jesus. Nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. Somos filhos de Abraão por meio da fé. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Estamos debaixo dessa bênção, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A saber, os que creem no nome de Jesus, pois os que não creem já estão perecendo, porquanto não creram no nome do unigênito de Deus. Não há condenação. Pastor Ismael, irmã Damares, cantou muito bonito. Eu não paro de pensar nesse hino, né? Nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. Entende? Não há condenação e não tem que ninguém condenar por dedo podre, nos acusar. E nós podemos orar a Deus da maneira correta. Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me transformou, o Senhor me chamou para viver na luz. Defende-me dos meus acusadores, Senhor. Sabe, tira esse dedo podre que está metendo a mão aqui, a colher onde não deve. Me defende da acusação do ímpio. Me protege, ó Deus. Nós podemos orar assim. Por amor do teu nome, Senhor, protege o teu servo. Sabe, não pede vingança por você não, porque a vingança pertence ao Senhor. Deus, guarda-me, protege-me, ó Deus, dos maus por amor do teu nome, Pai. Nós devemos orar assim. Verso 11 e 12, Davi, ele fala o seguinte: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Davi, embora ele comece orando por ele, pedindo: Deus, ouve as minhas palavras, Senhor, Rei meu e Deus meu, a ti apresenta as minhas orações. Embora ele está orando por ele mesmo, e agora ele apresenta também o ímpio e fala que esse povo é arrogante, que não vai permanecer na presença de Deus, e que Deus não faz concessão com esse povo, porque em Deus não habita mal algum. Agora Davi está chamando todo mundo, orando pelas pessoas que amam a Deus. Nós devemos orar pelas pessoas que amam a Deus, os nossos irmãos na fé. Alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor tu o proteges como um escudo. A aliança que Deus fez com Abraão, na qual Davi está debaixo, é: eu vou abençoar os que te abençoam, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. E Davi lembra que ele tem pessoas que vai ser contra ele. E ele ora para Deus fazer justiça com esses, porque na aliança está: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, mas na aliança está: eu vou abençoar os que te abençoam. Então você pode orar pelos irmãos na fé. Deus, abençoa os que te amam, Senhor. Abençoa os irmãos na fé. Abençoa esse povo. Abençoa o irmão fulano de tal. Chegou um pedido de oração aqui, né? Irmão Rosendo trouxe um pedido de oração de uma pessoa, e nós podemos orar por essa pessoa. Alguém nos pede oração, a gente se reúne aqui na sexta-feira, um momento incrível, coisa mais deliciosa da vida. A gente se reúne aqui, ora por todos os pedidos, toda sexta-feira, 5 horas. E é isso que Davi está dizendo, ele está fazendo aqui, ele está no momento com Deus, orando por outras pessoas. Você ora pelas pessoas? Nós temos que nos sujeitar ao Senhor, fazer conforme Ele estabeleceu para nós. A palavra de Deus está nos ensinando tudo, irmãos. Tenha reverência ao se achegar à presença do Senhor. Busque agradar o Senhor. E se sujeite àquilo que Deus preparou para você. Viva debaixo da aliança que Deus fez com você. Deus amou o mundo, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Você creu, você aceitou Jesus em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Então procure agradá-lo, procure servi-lo da maneira correta. Amém? Que possamos, irmãos, ser pessoas que têm reverência ao Senhor, que buscam o Senhor, que agradam ao Senhor. Nossa comunhão com o Senhor deve nos levar a nos alegrar com o seu caráter. Deus odeia o mal e em Deus não habita mal algum. Então não se alegre com ruindade, não se alegre com coisa que está errada, sabe? Deteste as coisas erradas como Deus também detesta.
suas promessas e suas respostas bondosas às nossas orações, né? Deus vai nos responder. Davi falou: olha, eu clamo, eu apresento minha oração e fico aguardando. Aguarde, Deus responderá às suas orações. Não determine nada para Deus. Fala: Deus, se assim o Senhor permitir, Deus, se for do teu agrado, se for a tua vontade, responde-me conforme o teu tempo e conforme a tua vontade, Senhor. Não determine nada para o Senhor não, porque isso é arrogância de um ser tão pequeno como nós ficar determinando as coisas para Deus. Davi começa a sua devocional buscando ajuda para si mesmo, mas acaba buscando bênçãos para o seu povo. Deus abençoa a todos os que te amam, né? Verso 11 aí: alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que te amam, o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo com o teu favor, tu o proteges como um escudo. Davi está orando pelos que amam a Deus, pelas pessoas que estão caminhando com Ele. Então, busca a Deus para si mesmo, mas busca a Deus também pelos irmãos na fé. E, se possível, irmãos, eu sei que é difícil, mas orem pelos inimigos, orem para os inimigos, para que Deus converta o coração deles. Lembro muito da irmã Nezinha, quando ele pede orações, né? Ela pede, a irmã sempre pede oração para os rapazes, né, que assaltaram o filho dela, para que Deus toque o coração deles. E é isso que nós devemos fazer: orar por aqueles que são nossos inimigos, para que eles se convertam, porque é da vontade de Deus. Pedro fala: é da vontade de Deus que todos venham ao arrependimento e se salvem. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Amém? Que possamos viver isso na nossa vida. Tenha o seu momento com Deus, busque ao Senhor, ore, agrade ao Senhor, né? Seja reverente, ore pelos outros, apresente a oração, né? Os pedidos de orações das pessoas diante de Deus também. Vamos